Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. A gente está na série de clarificação, na série passada, no vídeo passado a gente falou sobre as etapas iniciais, né? Hoje a gente vai falar das etapas que faltaram durante o processo de fabricação do mosto no vídeo passado, que era a etapa de fervura e de resfriamento. Depois ainda a gente vai falar da etapa pós-fermentação, que é onde a gente faz a finalização, que é onde a gente geralmente pensa que a gente remove tudo, né? Mas a gente tem que remover tudo até aqui e deixar só um restinho para remover lá. Esse que é o ideal. Então, vamos lá? Então estamos aqui faltando dois itens, fervura e resfriamento do mosto, e ainda deixar um para mais um vídeo, porque os vídeos vão ficando muito compridos, né? E a fervura é uma das principais etapas de clarificação, porque nela acontece um fenômeno, a gente chama de hot break, né? Mas acontece um fenômeno que é a coagulação das proteínas. Para entender isso melhor, vamos tentar entender o que é proteína, o que é polifenol, como eles interagem, qual que é a importância de tudo isso. Se vocês lembram bem, né? A principal turbidez, a turbidez mais complicada, maior alvo de estudo dentro da cerveja, é a turbidez que vem da interação entre proteína e polifenol. Não toda proteína e nem todo polifenol. Existe uma classe chamada de Race Active Proteins e Race Active Polyphenols, que são os polifenóis e as proteínas que são... não existe uma palavra boa para falar em português, mas tem atividade de turbidez. Então, a gente tem que atacar esses dois lados se a gente quiser diminuir a turbidez da nossa cerveja. Ou atacar a proteína que forma a turbidez, ou atacar o polifenol que forma a turbidez, ou numa abordagem mais certa atacar os dois lados. Ou remover toda a proteína, ou remover todo o polifenol, ou remover um pouco de cada um, que é a técnica mais utilizada. Então o que é uma proteína? Uma proteína é uma molécula muito grande, muito complexa, mas ela é formada de moléculas mais simples. A proteína ela é formada de unidades básicas chamadas de aminoácidos. Existem 21 aminoácidos conhecidos importantes para a vida e eles têm propriedades muito diferentes. A proteína, de verdade, ela é igual um Lego. Então elas são um monte de moléculazinhas, 21 moléculas, que elas vão se encaixando uma na outra e elas vão formando uma cadeia maior, que é a proteína. Ou, dependendo da complexidade, formam uma enzima, que é uma proteína também. Uma enzima é tipo uma fábrica, ela faz alguma coisa. Tem uma olhada aqui, a gente tem essas bolinhas aqui, essas bolinhas a gente representa que são os aminoácidos. Então tem um monte de tipo deles, cada um com uma propriedade, eles não são moléculas muito complexas, são moléculas que algumas se formam até espontaneamente na natureza. Aí elas vão grudando uma na outra e elas formam o que é chamado de peptídeo, que é uma proteininha. E aí vai grudando um monte de peptídeo e vira uma proteína. Bom, o que acontece? A gente não vai ver aqui, mas a molécula de proteína ela é muito grande, ela tende a se enrolar em volta dela. E esses aminoácidos, tem alguns que eles têm afinidade por água, tem outros que não têm afinidade por água, pegando só essa característica deles. Então, vamos focar só nisso. Alguns desses aminoácidos têm afinidade por água, outros têm repulsa à água. E eles vão estar numa molécula gigante que, em alguns casos, no caso da proteína do malte, ela é solúvel, ela está solubilizada na água. O que quer dizer? Ela está misturada a nível molecular com a água. A gente tem moléculas ali que elas não gostam de água, como que vai misturar? O que acontece? A natureza ela é muito esperta. Na hora da formação de proteínas solúveis, quando elas vão se enrolando, vão virando esse blocão de proteína, a natureza faz essas moléculas que elas não têm afinidade com água se voltarem para dentro, interagirem com elas mesmas ali, ficarem escondidas e deixarem só as moléculas, ou principalmente as moléculas que têm afinidade com água, interagir com a água. Aí sim ela consegue ficar solúvel. Só que esse negócio, a estrutura terciária da proteína, ela é bem frágil. Imagina, você tem milhares de moléculas ali e elas têm que estar certinho no formato. Se você aplicar uma energia externa, você pode zoar esse formato. E isso acontece muito com calor, que é o que é chamado de desnaturação da proteína. Ela para de ter as propriedades que ela tinha. Continua tendo os aminoácidos ali, mas ela não tem o mesmo formato que ela tinha. É o que acontece com a clara do ovo, principalmente uma proteína baseada em albumina. Ela está ali, ela é solúvel até em água, mas o que acontece se você aplicar calor na clara do ovo? Distorce, desnatura e ela vira outro tipo de proteína. E essa proteína está com as partes hidrofóbicas expostas, e aí ela não é mais solúvel em água. A clara do ovo ela é parcialmente solúvel, depende se tiver um salzinho ali no meio. E a mesma coisa com as proteínas do malte. Então a proteína está lá dentro, se você aplicar muito calor nela, ela se desdobra e ela para de ser solúvel.
isso que a gente faz. Esse é um dos motivos da fervura, tornar a proteína insolúvel. Porque quando a proteína fica insolúvel, dependendo de da dimensão dessas partículas, a gente consegue remover muito fácil. E essa etapa é chamada, então, de hot break, da quebra pelo calor. No caso da formação de turbidez na cerveja, existe um aminoácido que compõe a proteína que é particularmente problemático, que é a prolina. Se tem muito desse aminoácido, então a gente pode ter muito mais potencial de causar turbidez. E daí que vem todos os estudos de como remover. O hot break é um deles, mas existem agentes específicos que vão se ligar lá e transformar essa proteína em uma proteína insolúvel. A gente vai falar disso nos vídeos posteriores, que a gente vai falar sobre agentes de clarificação e como eles funcionam. Porque hoje o que a gente usa? Gelatina, basicamente, né? Vamos falar um pouco melhor de todos os outros e ver que cada um existe um mecanismo e uma forma de atuação e um objeto de atuação específico. Não adianta você usar gelatina para remover esse tipo de proteína porque não vai ter ligação. No caso do malte, na teoria, né, não sei porque é testado nessa temperatura, diz que para ver uma coagulação boa mesmo, você precisa de 1 hora a 102 graus para chegar numa coagulação bem razoável, ou seja, desnaturar uma quantidade bem razoável de proteínas para ter um trube ali legal para você tirar no whirlpool. Só que o que acontece? Essa desnaturação ela é dependente do tempo e da temperatura. Vocês já colocaram mosto na panela de pressão, na autoclave? Eu faço bastante porque eu faço os meus starters, né? E eu sempre autoclavo eles, coloco na panela de pressão. Eu tenho até vídeos aqui no canal. Como ele é dependente da temperatura e do tempo, na panela de pressão, onde a temperatura é 121 graus, o hot break ele é muito, muito, muito eficiente. 5 minutos na panela de pressão, você consegue uma clarificação absurda, você desnatura absurdamente a proteína, você deixa ali 10 minutos, você vê ficar cristalino. Eu vou postar no Instagram, vou fazer isso. Vejam lá a diferença de um hot break na panela de pressão a 121 graus para o hot break a 97, que é o que a gente faz, o que eu faço normalmente, por 1 hora, 1 hora e meia. Então a gente começa a ver aqui algumas importâncias que a gente não dava tanto, né? A fervura a gente associava com isomerização de alfa-ácido. Só que tem a parte de clarificação bastante importante. E às vezes 97 graus por 1 hora não é o suficiente. Na fervura prolongada a gente tem um pouco mais de aproveitamento de alfa-ácido, a gente converte mais SMM para virar DMS, para sair o DMS. A gente consegue formar mais redutonas para deixar a cerveja mais estável à oxidação no longo prazo. E a gente consegue mais clarificação. Tá aí mais um exemplo. Se você voltar para os livros que eu falo de como projetar, pro vídeo, né? Eu não tenho livro, tenho só vídeos. De como faz as cervejas de guarda, lá tem, falando que eu relato quando eu faço essas fervuras de 3 horas, como o mosto fica claríssimo, lindo. Claro que eu não estou sugerindo vocês ferverem 3 horas, mas pelo menos 1 hora e meia. É um tempo bem legal e não pensando na eficiência energética, se isso não for um problema, pode virar até um padrão começar a ferver 1 hora e meia para a maior parte das suas cervejas. Bom, além do malte, na fervura a gente tem a adição de lúpulo, né? E a adição de lúpulo ela vem com uma carga adicional de polifenol. Então a gente tem a proteína, parte da formação da turbidez, mas a interação dela com o polifenol que é o problema. Então a gente tem polifenol. Polifenol é uma substância muito comum. Assim, tem em frutas, árvores, folhas, para todo lado tem polifenol. Eles são importantes, eles são bons para nós, eles são extremamente complicados na cerveja. Eu vou até parafrasear o Charles Banford, que o Charles Banford é um dos maiores autores, talvez o maior pesquisador de cerveja que já existiu. Ele é vivo ainda, ele dá aula na Universidade da Califórnia. Eu vou parafrasear um artigo dele de 99 que ele fala sobre o polifenol. Pera aí. Ele fala assim, existem poucas coisas mais intimidantes na ciência da cerveja do que os polifenóis. A complexidade é imensa. Porque dizem que é bom para cerveja, dizem que é ruim, dizem que ajuda no amargor, dizem que piora no amargor, dizem ele ferra com a turbidez, mas ele ajuda em algumas coisas, então é um campo muito amplo, mas a gente não vai entrar a fundo nessa parte, a gente vai falar aqui o que ele influencia na turbidez, embora seria muito bom levar em conta o que ele influencia no amargor também, porque muito, além de dar turbidez, dá um amargor desagradável, mas é complicado falar em desagradável, porque desagradável às vezes não é unânime isso daí, mas vamos lá, vamos continuar na turbidez sem desfocar. Então o polifenol encontra-se na folha do lúpulo e na casca do malte. Quando você faz a lupulagem, você vai entrar com uma dose maior de polifenol. O polifenol da casca do malte, às vezes, ele não é tão prejudicial quanto, no quesito de turbidez, né, quanto o polifenol que vem das folhas do lúpulo.
E essa quantidade de polifenol que você vai adicionar, ela está basicamente relacionada à espécie, ao tipo de lúpulo que você vai utilizar e à quantidade de lúpulo que você vai utilizar. Então, se você vai utilizar pouco lúpulo, naturalmente você vai pôr pouco polifenol, mas dependendo da espécie você acaba pondo bastante. É igual ao alfa-ácido, sabe? Tem lúpulo que tem muito alfa-ácido, tem lúpulo que tem pouco alfa-ácido. Então é basicamente, quanto mais folha você tem, mais polifenol você tem. E para você se livrar disso, você pode recorrer a alternativas de lúpulo que tem menos folha. O que acontece? Lúpulo em folha, em flor, tem muito mais folha do que o lúpulo peletizado, que já é removido uma parte. Depois, se a gente for seguir na carreira, a gente tem o Cryo Hops, que por sinal eu tenho aqui. Deixa eu mostrar se vocês nunca viram. Eu tenho vídeo sobre isso no canal, mas eu peguei um aqui para lupular uma cerveja. Isso aqui, ó. Fala, não sei se tá focando, a Camila vai dar risada. Não sei se vai estar focando na minha base, tudo pau. Nossa, que coisa cheirosa. Isso aqui é Cryo Hops. Amei Cryo Hops no teclado do notebook, que beleza. O que é Cryo Hops? Eles tiraram basicamente quase todas as folhas por um processo bem complicado, feito em temperaturas criogênicas, e você tem uma quantidade de polifenol ínfima aqui dentro, muito, muito menor do que no pellet padrão que a gente acaba utilizando. Polifenol dá turbidez. Ligou o notebook. Isso acaba entrando muito bem nas New Englands, né? Porque as New Englands, elas têm cargas absurdas de lúpulo. E se elas têm cargas absurdas de lúpulo, elas têm cargas absurdas de polifenol. E como elas têm cargas absurdas de polifenol, elas vão ter turbidez e elas vão ter amargor desagradável. E para contornar o amargor desagradável, a gente pode usar o Cryo Hops com menos polifenol, porque a gente tem a linha assim, de quanto polifenol para dar turbidez, para dar amargor. Se for olhar, né, falou lá no começo da série que existem tipos diferentes de turbidez e que a turbidez de uma Weiss não era a mesma turbidez de uma New England. Por quê? A turbidez da Weiss é uma turbidez de levedura. Agora a turbidez da New England é uma turbidez que vem pela consequência de como é o processo de fabricação dela. Porque ela é feita com muito lúpulo, que vai ter muito polifenol, que vai ter interação proteína-polifenol, que vai dar uma turbidez diferente. Olha como tudo vai se encaixando, adoro quando isso acontece. E mais uma vez a fervura ela é um ponto importante a se destacar, porque apesar dela não acontecer o mesmo mecanismo com os polifenóis, eles não se desdobram e ficam insolúveis, eles se ligam na proteína, a proteína vai embora, ele vai embora junto. Então é muito importante a fervura ou o lúpulo passar pela fervura para acontecer essa interação polifenol-proteína para ele ir embora no hot break. Charles Bamford disse que até 80% dos polifenóis do lúpulo vão embora na fervura. Só que se a gente for pensar, quando a gente faz uma cerveja focando em aroma, pouco do lúpulo vai na fervura, né? Então a gente tem que, mais uma vez, entender os mecanismos que acontecem as coisas. Aí depois, beleza, a gente pode utilizar algum agente externo, talvez, para remover esse polifenol, como o PVPP, que é focado em se ligar no polifenol e precipitar o polifenol. Bom, falamos do hot break. Depois do hot break vem o que é chamado de cold break, mas eu não sei se é muito usual chamar de cold break a etapa de resfriamento da cerveja logo depois da fervura. Geralmente as pessoas associam com a queda de temperatura depois da fermentação, né? Mas é a mesma, também é chamado de cold break aqui, que é a etapa de resfriar a cerveja, resfriar o mosto e induzir a precipitação. Quando a gente resfria o mosto, faz o whirlpool, beleza, o hot break ele cai tudo, vira trube. Só que o que acontece? Quando vai caindo a temperatura, as substâncias solúveis passam a ser insolúveis, igual a gente falou. Lembra, a gente já falou isso uma vez, vamos falar pela segunda, e começa a acontecer um fenômeno mais ou menos parecido com o Tio Haze. Então o mosto estava lá clarinho, a 100 graus, bonito, lindo, só que você começa a esfriar, ele vai começar a ficar turvo de novo. Então fica turvo, fica claro, fica turvo, fica claro, fica turvo, fica claro. Só que agora esse cold break ele é extremamente difícil de remover. O hot break, ele tem as proteínas do trube, a coagulação do trube, ela é bem grande, assim, na ordem de, relativamente bem grande, na ordem de 10 micrômetros. Agora essas novas que se formam durante o resfriamento, elas são na ordem de meio micrômetro, assim, uma partícula assim, pequenininha assim, já é pequena, até perto da levedura, não é uma coisa gigante. E ela tem um monte de implicação, inclusive implicações ruins, porque ela pode, como ela está ali mais ou menos no tamanho razoável para a levedura, ela se liga com a levedura e ela tampa um pedaço da levedura que podia receber açúcar, prejudica a fermentação. E ela é meio que inviável de decantar, porque como ela é muito pequenininha, ela demora demais para decantar. E não tem muito o que fazer, na verdade é provável que boa parte dessas partículas vão acabar na fermentação e depois a gente vai ter que remover na clarificação por métodos específicos para isso. Só que conhecendo, sabendo como as coisas funcionam, a gente sabe o que a gente pode fazer. O
Por exemplo, se a gente esfriar um mosto só até 30 graus, a gente não vai ter uma insolubilização tão grande. É pior do que se a gente conseguir esfriar um mosto até 10 graus. Ou é muito pior ainda fazer o no-chill. Aí a gente fala bem do no-chill a princípio para depois meter o pau nele, né? No no-chill, por exemplo, toda a partícula que viria do cold break vai ficar dentro do no-chill. Porque você removeu o hot break no no-chill. Removeu, beleza. Mas e o cold break? Cold break você não removeu nada. Vantagens e desvantagens sempre nas técnicas, né? Apesar dessas desvantagens, o Kunze, talvez um dos livros de maior referência na produção de cerveja, ele fala que atualmente não é usual remover cold break. E dessa forma, como é difícil, não é usual, geralmente não se tem uma etapa adicional para remover ele, e remove ele depois durante a clarificação pós-fermentação. A gente pode usar alguns clarificantes na fervura para melhorar tanto o hot break quanto o cold break, e claro que isso vai ficar na parte de agentes de clarificação. Vocês pediram para ser mais avançado, então está sendo mais avançado. Se tiver muito avançado, deem o feedback aí que a gente vai diminuindo. Mas então, beleza? Muito obrigado por terem acompanhado até agora. Eu tô adorando fazer a série. Tá me engrandecendo muito, espero que esteja engrandecendo vocês também. E até semana que vem. E deixa o like!